Boa noite para vocês, sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Hoje nós vamos finalizar essa parte do estudo sobre a introdução do missal romano e a instrução do lecionário. E depois teremos outros assuntos, outros temas. Conversei hoje com o Padre Fritz, para a gente depois trabalhar outros temas, assim de modo mais geral, de modo pastoral, bíblico e catequético. Aquilo que, de modo geral, a igreja nos instrui, nos ensina, e que possamos aprender cada vez mais sobre a nossa prática de fé. Como cristãos, como batizados, formamos o povo de Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo esta graça que nos conceda. O nosso assunto que faltou naquele dia foram funções e ministérios, espaços celebrativos e ornamentação, objetos e cores litúrgicas. É o que nós iremos refletir hoje, durante esse encontro. Então vamos pedir a proteção divina. Ontem nós celebramos o dia da Divina Misericórdia. Então vamos pedir a intercessão do coração sagrado de Jesus, aonde nós encontramos a nossa verdadeira redenção, a cura dos nossos males, dos nossos pecados e o conforto da nossa alma. Então vamos cantar esse mantra que diz assim, ó: misericórdia, Senhor, misericórdia, Jesus, Tu és beleza, Tu és pureza, és plenitude do amor. Outra vez, misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, Tu és beleza, Tu és pureza, és plenitude do amor. Misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, Tu és beleza, Tu és pureza, és plenitude do amor. Misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, Tu és beleza, Tu és pureza, és plenitude do amor. Para finalizar, misericórdia, misericórdia, Jesus, Tu és beleza, Tu és pureza, és plenitude do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, Tu és beleza, Tu és pureza, és plenitude do amor. Hoje, durante eu estar preparando esse encontro, pela manhã, então, como a gente refletiu, celebramos ontem
a misericórdia de Jesus. Então veio-me essa inspiração dessa canção, por isso eu gravei e vim compartilhar com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então vamos terminar essa parte, como eu falei, dos estudos sobre o missal e o lecionário. Depois a gente grava um CD, né, para a paróquia? Então eu penso terminar a minha fala até no máximo 8h20. Depois a gente tem um pouquinho para tirar algumas dúvidas, ver alguns questionamentos, ou se alguém quiser contribuir de uma forma ou outra, a gente está aqui para isso, tá bom? Então, esse aqui é o retrato da introdução do missal romano e a instrução do lecionário. Foi o que nós trabalhamos no encontro passado, o que significa cada um, como é que é usado, o que é que eles orientam e a forma como é usado esses livros dentro da liturgia da missa, né, eucarística. Então, naquele encontro passado, houve algumas dúvidas que a gente não pôde sanar, mas aí eu fui pesquisando, fui buscando algumas coisas, e agora eu já tenho mais clareza, certeza daquilo que vocês questionaram. Então, uma primeira pergunta, eu vou ficar um pouco sentado, porque para a gente não cansar muito. A primeira pergunta que ficou foi essa aqui. Qual a postura litúrgica da profissão de fé, que é o credo, né, o símbolo dos apóstolos, na missa? Foi uma dúvida que ficou, porque quando eu cheguei aqui em Altamira, eu percebi que quando o padre convida a comunidade para rezar o credo, a primeira posição que a gente fica é em pé com essa posição, né, com a mão assim ou assim. Então eu achei muito estranho, nunca disse nada. Depois de 4 anos é que a gente vai tocar nesse assunto, né? Fiquei observando, pesquisando, e aí, para sanar essa pergunta, né, qual a postura litúrgica da profissão de fé na missa? Em qualquer outro lugar você faz do jeito que você quer, estou falando na missa, tá? Na celebração eucarística. Então a resposta popular foi essa que eu já fiz, né? Mas encontrei essas informações aqui, ó. A postura em pé, como eu estou aqui, com o braço direito estendido para frente e a palma da mão para baixo, como a gente costuma rezar, era um costume dos romanos para saudar o imperador, seguida da expressão salva l'imperatore, né? Salve o imperador. Então não é nosso, não é cristão, tá? A primeira resposta. Essa postura não é cristã, ela é românica, como queira dizer, para salvar o imperador. Anos depois, essa mesma frase ela foi adaptada, e principalmente na década de 1930, essa mesma expressão foi traduzida e adaptada ao idioma alemão, Sieg Heil, que quer dizer, ou significa, salve ou viva a vitória. Essa palavra é escrita em alemão, Sieg Heil. Quem estuda alemão, ou quem sabe alemão, é mais ou menos assim, que significa salve ou viva a vitória, tornando-se uma saudação do partido político nazista para salvar o seu líder, Adolf Hitler. Por isso a palavra lá, Heil Hitler. Tá? Então também não é cristã, não é litúrgica. Tá? Então, se vocês quiserem continuar com essa postura na liturgia eucarística, já é por conta de vocês, não por conta da instrução, né, desligou alguma coisa ali, da instrução do missal romano, tá? Só falando na coisa, ele diz. Se alguém puder me ajudar, eu vou falando enquanto.
Ele está funcionando lá, não sei o que aconteceu. Está carregando? Não, acho que ele fez foi parar. Então, minha gente, eu fui buscar essas informações para a gente realmente saber as nossas posturas, né? Nosso comportamento, nossos gestos dentro da celebração eucarística. Mas lá para frente vai aparecer essa mesma palavra chamada de postura orandi, que é o gesto ou postura que se reza, que se ora, tá bom? Volto a dizer, se vocês quiserem, nessa prática que foi instruída, não sei por quem, continue, mas vocês agora estão sabendo que não é um gesto e uma postura litúrgica e muito menos cristã, tá bom? Colocar. Porque quando a gente faz na missa, nós não fazemos isso. A gente faz isso. Tem diferença a postura de juramento. Aí nós não fazemos isso jamais. Aí essa sim eu entendo que pode ser. Mas e essa? A gente faz a postura de juramento. Eu estou jurando que eu creio em Deus, Pai, todo Criador. Aí tem diferença? Tem, Letícia. É bom falar, porque o ato, a profissão de fé, o credo, né, o símbolo dos apóstolos, não é um juramento. Tá, professora? Não é um juramento. A profissão de fé, que é o símbolo dos apóstolos, ela é uma oração de profunda fé, por isso o nome está dizendo, pró-fé, diante da palavra que eu escutei. Eu escutei a palavra de Deus e eu me comprometo dizendo, eu creio naquilo que eu escutei, porque é seguido da homilia. A profissão de fé, ela é seguido da homilia. Se alguém puder virar um pouquinho a caixa para lá, aí vai tirar esse chiadozinho, tá bom? Eu colei uma foto da internet para mostrar essa posição. Está aqui a foto. Isso aqui não é uma questão política para ofender ninguém, mas para mostrar a postura, tá? Da palavra que está lá em alemão, Heilitra. Tá bom? Agora, vamos ver a resposta da igreja. Aqui, ó, o símbolo, né, o credo, chamado de credo ou profissão de fé. Existe o símbolo dos apóstolos, tem dois modelos. Tem o niceno constantinopolitano. Gente, tem hora que a palavra não consigo dizer, por causa desse negócio na boca. Vocês me perdoem, tá? O niceno constantinopolitano é a unidade de dois concílios. O concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla. Foram dois concílios, aliás, dois de Niceia e um de Constantinopla, para provar a natureza divina de Jesus. E também a devoção a Maria como mãe de Jesus, Theotokos, como se diz no grego. Theos, Tokos, seria a mãe de Deus. Tá? O filho gerado de Deus na mulher. Seria essa natureza do concílio. Então, eles juntaram os dois concílios para rezar, né, afirmando essa profissão de fé. E existe o credo, que é o mais comum que a gente reza, que é a profissão de fé batismal, que é aquela parte mais simples, né, que os cristãos rezavam professando a sua fé no batismo, que é aquela que a gente reza mais corriqueiramente. Então, o que é que diz aí a igreja, né, no postura orante? Lá na introdução do missal romano, no número 337, 138, na página 49, ele vai dizer: o credo deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote junto com o povo de pé. Então é de pé. Agora, estava até falando aqui quando eu cheguei para umas pessoas. Tem umas coisas que estão ali na instrução e nas orientações
que não dá para levar ao pé da letra. Tá? Por exemplo, se uma pessoa tem problema de saúde, não pode ficar de pé, ela não vai se obrigar a ficar de pé, ela fica sentada, né? Ela pode ficar sentada, ela tem o direito de ficar sentada. Agora, se eu posso ficar de pé, se não tem empecilho físico nenhum, tudo bem, eu fico de pé, tá bom? Então, ressalva-se isso aí. Então, é junto com o padre, o sacerdote, né? Ele faz essa profissão de fé. O missal romano, ali em cima, ele diz o seguinte: terminada a homilia, quando for prescrito, canta-se ou recita-se o símbolo ou profissão de fé, a uma pequena inclinação. Aí a gente não presta muita atenção. No niceno constantinopolitano, quando se diz lá, se encarnou no seio da Virgem Maria, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez carne. Tem uma pequena inclinação. Geralmente a gente passa despercebido, né? Já na profissão de fé batismal, se inclina quando diz que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Tem uma pequena inclinação. A gente também deixa passar despercebido, né, esse momento. A postura de oração, fé e humildade diante do mistério de Deus celebrado. Por isso a gente se inclina, porque, olha, aonde está lá? Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez carne. Aqui está relatado o mistério de Deus, que foi concebido, a segunda versão, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, também faz descrição ao mistério. Então, por isso que se inclina. Tipo, eu aprendi quando era criança, quando a gente rezava o texto em casa, com meus avós, meus pais, a gente dizia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, fazia a persegnação. A gente fazia sempre isso, né? Para dar um ar de mistério. Ou então, quando a pessoa, na missa, né, quando se fala o nome da Virgem Maria e São José, agora foi recentemente dito pelo Papa Francisco, e quando se fala menção a Nossa Senhora e São José, também faz uma pequena inclinação. Outra coisa que o missal traz é na hora da consagração do pão e do vinho. Ontem teve uma celebração que eu fiz, porque foi a primeira oração, então me inclinei diante da consagração do pão. Faz a petição e depois se inclina. Este é meu corpo. Isso aí é parte do sacerdote, não é do povo. Tá bom? Eu colei aqui uma foto, também da internet, para mostrar a postura orans, né? A postura orandi, postura que se reza. Então, para a gente não criar aquela confusão, quem quiser, a partir de agora, geralmente eu não faço mais assim, esse juramento, que não é, né? Mas eu coloco a mão no peito, ou então faz o gesto, como está ali na foto, que é a postura mais certa do cristão. É essa postura de oração, de humildade, de elevação, de devoção. Tá bom? Isso aqui é para a gente ir pensando. Outra, tirou a dúvida de vocês sobre o credo? Mas chega lá na comunidade e fala, não, o padre disse que isso aqui é do Hitler. Não, não é também assim. Eu nunca disse, tá? Nunca disse. Tá? Porque eu soube hoje que foi um padre que instituiu essa forma. Ele tinha um jeito meio militar. Ele já está no céu, tenho certeza. Outra pergunta: qual a postura litúrgica da oração do Senhor ao Pai Nosso na missa? Chamada oração do Senhor, como está descrito ali. A oração do Senhor é o Pai Nosso. Então, foi uma dúvida que veio e a resposta da igreja. Lá na introdução, nesse livro aqui do Missal, diz assim, ó, o Pai Nosso
é uma oração de súplica. O que se pede na oração? O pão eucarístico, a purificação dos pecados e a santificação. Essa tríade é o sumo, né? É o resumo da oração do Senhor. A súplica pelo pão eucarístico, que é o próprio Cristo, a purificação dos pecados, que veio pelo próprio Cristo, e a santificação, que se dá no Cristo, para o Pai, no Espírito Santo. Tá? Então, essa aqui é a introdução do missal. Agora, o missal romano, ele diz assim, ó, tendo colocado o cálice na patena, o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz, de mãos unidas. As mãos têm que ser assim, de mãos unidas. Isso. O sacerdote abre os braços e prossegue. Eu coloquei bem aqui para a gente treinar como é que ele diz. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu tinha anotado aqui as ó. Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote de mãos unidas, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Aí abre os braços e o povo continua com as mãos, postura orante, com as mãos assim, tá? É só o sacerdote que abre o braço para pedir. Olha, isso aqui é interessante, não está escrito ali nas instruções, mas tem que interpretar. Eu falei, Senhor, me dá uma luz para me entender isso, porque eu preciso dizer para a comunidade. No momento que o padre, o sacerdote, une as mãos e convida a assembleia para rezar, ele também se coloca como um penitente que ora. Ele também é um pecador, mas ele está ali na função de sacerdote como Cristo. Então ele convida a comunidade para rezar, depois que ele convida a comunidade para se colocar em postura de humildade e profunda devoção, ele abre os braços como Cristo para intervir, ou interceder, melhor dizendo, pela comunidade. Por isso reza junto. Vocês sabiam disso? Então é importante a gente saber disso. Ontem lá na comunidade de São Gaspar, tinha muita criança, hoje teve a entrega do símbolo, né, da cruz, e tinha um garotinho lá, assim, mais ou menos nessa altura. Eu não procurei saber quem era, não. Na hora do Pai Nosso, ele fez isso. Ele começou, ainda com os olhos fechados. E eu rezando e olhei para aquele garoto. A fórmula. Na comunidade de São Francisco também. Teve uma pessoa que fez isso. Então, aprendeu. Tem que dizer isso na catequese para nossas crianças. Tá bom? Ó, aqui tem uma imagem também que mostra a postura orante do sacerdote, como eu acabei de fazer aqui. Olha, o Cristo, achei bonita essa imagem, porque o Cristo lá atrás também está de braços abertos, né? Sobre o padre para a comunidade. E tem essas duas maneiras. O gesto mais correto seria essa mão assim, ou traçado. Tá? É interessante que pode colocar a mão assim, ó, e quando você coloca o dedo polegar um por cima do outro, ele se torna uma cruz. No final do Pai Nosso, não se diz o amém na missa. Só que a gente traz esse costume de casa. Né? Aí a gente, na hora, quer dizer amém, porque já vem automaticamente. Não se diz amém. Aonde? Depois do Pai Nosso? Eu vi mesmo essa pestana bem aí. Só que assim, não deve ser olha, lá a introdução do missal, tanto o lecionário, o missal quanto a introdução, diz que o padre pode cantar junto com a comunidade ou recitar. Já o Pai Nosso não, ele é rezado. Tá? O
Pai Nosso, ele é rezado, né? Ele não é cantado. O sacerdote de braços abertos prossegue com o povo, Pai Nosso que está no céu. E depois que termina o Pai Nosso, pode ver que o padre, ele continua com os braços abertos, a comunidade com as mãos impostas de oração. O sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos: livrai-nos de todos os males, ó Pai. Isso aqui é a oração que pede aquilo que está lá, livrar-nos do mal, do pecado. Pecado, né, o mal. E a comunidade responde: vosso é o reino, poder e a glória para sempre. E confirma essa petição. E o sacerdote de braços abertos diz em alta voz: Cristo, Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos. Só o sacerdote. Aí quer que eu veja às vezes coroinha, ministros, assembleia rezando a oração sacerdotal. Aí outro dia eu questionei isso aqui, teve um padre que disse: não, uma oração muito bonita, não tem que estar, o padre não pode orar sozinho. É bonita. Mas segundo o missal, diz que é o sacerdote. Terminada essa oração, o sacerdote conclui, une as mãos e conclui: vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, e a Assembleia responde: Amém. Depois ele diz: a paz do Senhor. Olha, a instrução diz assim: o sacerdote volta para o povo, estendendo e unindo as mãos, acrescenta: a paz do Senhor esteja sempre convosco. Pode ver que termina da forma como iniciou: a paz do Senhor esteja sempre convosco. E a comunidade responde: o amor de Cristo nos uniu. Formou uma unidade. E aí se desfaz esse gesto, porque já passará para um outro momento, que é o Cordeiro de Deus. A oração pela paz é rezado só pelo sacerdote. Então, a partir de hoje, viu, Betinha? Você já sabe. Se quiser continuar rezando, é por tua conta, por conta de vocês, tá? Ontem eu brinquei com o Anderson, né? Não sei o que foi que eu falei, aí eu falei: gente, eu estou ficando muito chato com esse negócio de coisa, né? Mas não é porque quando a gente sabe daquela regra, a gente quer cumprir ela, né? No trânsito também, eu sou muito chato no trânsito, porque eu tento cumprir aquela regra, e quando o outro não cumpre, a gente fica estressado, buzina, xinga. Aí então estou mais calmo agora, porque senão meu coração, é só uma questão, né, de tradução mesmo, né? Perdoai as nossas ofensas, porque o nosso pecado é uma ofensa para Deus, não é uma dívida, é uma ofensa para Deus. Bom, eu não sei te dizer agora por que essa diferença entre dívida e ofensa. A única coisa que eu posso dizer é que quando... Olha, aqui no missal diz assim, a última parte: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se o missal está dizendo perdoai as nossas ofensas, então vamos dizer as nossas ofensas. Antigamente, tem gente que ainda está lá na antigamente, por isso não muda. Eu vou baixar um pouquinho bem aqui, tá?
Por isso não muda, porque ainda está muito, muito distante. Tá? Vamos ver se melhorou. Viu, dona? Aonde? Pois é bom vocês colocarem isso, né? Porque a gente vai tirando essas dúvidas que a gente carrega por anos, né? Então é muito bom a gente. Outro dia, isso aqui é só um adendo. Outro dia eu cheguei numa comunidade aqui da nossa paróquia, então tinha uma dúvida sobre o manto que envolve o Cristo, que antes no missal antigo, né, desse que passou, era um manto vermelho. Agora, esse novo diz que é um manto roxo. Só os paramentos do sacerdote e do diácono que são vermelhos. O manto é roxo. Eu expliquei para ambas as pessoas e depois eu disse, olha, fui lá no missal e mostrei para ela, Sexta-feira Santa, leia aqui que está todas as instruções. Isso que nós estamos estudando aqui está lá no missal. Então, vala minha Santa Cecília. Pois é. Agora mudou, né? Na Sexta-feira Santa mudou a cor. Eu convidei convidei aqui uma pessoa, mas ela, que é um assistente, não veio. Vou procurar bem aqui. Olha, bem aqui diz assim. Liturgia na Sexta-feira Santa. Adoração da Santa Cruz, a segunda parte da liturgia. Na página 265. Em seguida, o sacerdote assim, o diácono com os ministros e outros ministros idôneos dirige-se à sacristia, de onde trazem em procissão a cruz coberta com o véu roxo. Página 266, número 15. Com o véu roxo, acompanhado por 2 ministros ou com velas acesas. Caminha pela nave principal da igreja, o corredor central do presbitério. O sacerdote de pé diante do altar vira para a assembleia, recebe a cruz, descobre, e ele vai dizendo como é que ele tem que fazer. Pode falar. Às vezes a gente tem dificuldade de se adaptar às novas regras, insígnias. A gente chama de insígnias. Por quê? O certo seria os 3 momentos. Cada momento que se diz, vai descobrindo. Eu também fiz isso na comunidade, descobri, o povo ver logo Cristo. Ele já sabe que é. Tá? Mas aí, aqui está dizendo que é por 3 vezes, com o pano roxo. Então você já sabe. Não precisa, eu sempre falo para a pessoa, não precisa brigar não. Mostra onde está e a pessoa segue lá. Precisa dizer, porque no meu tempo era assim, a minha avó fazia assim, meu tio fazia. Não. Agora é assim. Se quiser cumprir, por isso que a gente está aqui aprendendo aos poucos. Tá? É aos poucos mesmo. Isso aqui não vai surgir efeito assim bem devagarzinho. Tá bom, minha gente? Vamos ver outra, acho que é o último questionamento que fizeram. Perguntaram assim, padre, é permitido ou não bater palmas durante o canto litúrgico na missa? Isso aqui é uma pergunta que isso rola e rola. É permitido ou não? O que é que vocês acham? É ou não? Não? Sim? Não? Bora ver se tem alguma resposta. Resposta da igreja, sob gestos
e posição corporais na missa, o gesto orante, a forma de orar. O que é que a igreja diz? Lá no missal, na introdução do missal, diz assim, ó, devem ser permitidos gestos que significam e contribuam para o bem espiritual do povo de Deus, como sinal de unidade cristã, assim como exprimir e estimular os pensamentos e sentimentos cristãos de fé. Tem palmas que elas são totalmente desordenadas, porque exige uma questão de pensamento neurológico, motor. Tem gente que não tem a coordenação motora alinhada com o pensamento, né? O professor aqui de educação infantil sabe disso. Quando a gente está nos primeiros anos de formação cognitiva, a gente faz os exercícios psicomotores fino e globais. Finos com as mãos e globais com os pés. Chutar a bola, pegar a pinça, pegar a caneta, essas coisas. Né? Por isso que às vezes o processo de demência, depois na idade mais avançada, é aquela questão de querer pegar uma coisa e não conseguir. Né? Então, tudo isso faz parte da nossa estrutura física, nossa postura. Tá? Então, não é assim muito adequado. Aqui no Brasil, devido, eu acredito, a comunidade eclesial de base, ou as comunidades eclesiais de base, elas implantaram as palmas, porque era mais encontro, era um gesto. Às vezes eu penso assim, gente, a pessoa que bate palma na missa é porque ela não consegue acompanhar o cântico, ou ela não conhece, ou ela não sabe. Então ela tem que fazer um gesto. Ou então porque já está costumeiro demais, que quando canta, por exemplo, o hino de louvor, a nossa tendência é levantar as mãos e bater palma para lá e para cá. Isso a gente faz no comício, a gente faz no show, ali das irmãs pequeninas, de quem, e fulano de tal, e vai. É bom que fique lá. A missa é o sacrifício de Jesus. Por isso que outro dia alguém falava assim, na crucificação de Jesus, também teve pessoas que bateram palmas, que dançaram, que levantaram a mão, que louvaram, porque não entenderam o sentido redentor daquele mistério. Tá? Assim, não tem uma resposta que diga tem, não tem, pode, não pode. A gente vai interpretando, né, o que está escrito nos livros sagrados. Reunido o povo, o sacerdote dirige-se com os ministros ao altar, enquanto se executa o canto de entrada. Isso aqui é o que está escrito ali no missal romano. Executa o canto de entrada. Então, para que serve o canto litúrgico? Para acompanhar os movimentos litúrgicos. Terminou, chegou no altar, que o padre faz o ósculo, o beijo do altar, se encerra o canto. Quando tem incenso, se estende um pouco mais, porque ele vai incensar o altar e a cruz, para poder começar a Sagrada Missa, Santa Missa. Tá? Agora eu queria pedir, isso aqui não escrevi aqui, mas eu quero pedir assim encarecidamente para vocês, quando a gente faz os comentários, eu ia escrever, mas a gente pode pensar de outra maneira. Por exemplo, quando a gente faz o comentário inicial, que não é o ministério, é uma função, está lá na frente, mas eu vou logo antecipar aqui. A gente costuma colocar as intenções, todas as intenções, tá? Pelos falecidos, pelos doentes, pelas equipes que ajudam, pelas caridades, a gente faz essa questão. Eu tenho percebido que em algumas comunidades, no final a pessoa diz assim, quem veio pela primeira vez? Não veio ninguém. É feio. Desculpe, eu acho feio. Sabe qual seria mais ou menos para a gente alinhar? Seria no início dizer assim,
Se você está vindo pela primeira vez, se sinta acolhido, ou então bem-vindo à nossa comunidade. Porque tem gente que não gosta de levantar a mão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, para não constranger um e agradar outro, a gente faz essa acolhida no final. Eu sempre faço no final da missa também, né? Quem veio pela primeira vez, se sinta acolhido, volte sempre, participe da nossa comunidade. É muito bonito perguntar quem veio, aí hoje não vem ninguém, só já... A pessoa não sabe o que dizer, porque ela espera que venha sempre alguém. Na nossa paróquia, é uma paróquia muito itinerante, sempre tem alguém que vem pela primeira vez, sempre. Por isso essa acolhida é muito importante, ou no início ou no final, isso é muito importante, mas não perguntar para a pessoa. Outra observação, né? Não me condenem por isso não, a gente está procurando ver qual a forma melhor de celebrar esse mistério. Por exemplo, os parabéns, eles não fazem parte da liturgia da igreja, né? Vamos chamar fulano que está aniversariando para cantar os parabéns. Eu acho bonito, tem gente que valoriza, que gosta, mas não faz parte da liturgia eucarística, não faz parte do conjunto da missa, né? Eu não sei o que fazer naquele momento, não sei, eu não consigo. Vocês já perceberam isso? Eu fico muito tímido, eu não sei. Sabe o que seria melhor? Alguém da comunidade que você sabe que aniversariou, da pastoral, do dízimo da catequese, você já sabe. Hoje a nossa missa também será na intenção de fulano, ciclano, que estão de parabéns, estão de aniversário. Aí seria bacana, né? Fala, dona Linda. Também, gente, rezar Ave Maria durante a celebração da palavra ou missa também não é litúrgico. Não é. Às vezes a gente não sabe o que fazer, lasca um monte de Ave Maria. Nossa Senhora, Mãe de Deus, da igreja nossa, ela tem um lugar muito especial na Santa Liturgia, que é na hora da oração eucarística. Esse é o lugar especial dela. Tá? Eu não digo nada porque fica constrangido isso, porque uma vez eu fui participar de uma celebração e terminou o momento da comunhão, todo mundo em silêncio, e aí alguém, vamos rezar uma Ave Maria, não sei o que mais, não sei o que mais. Aí quando começou a Ave Maria, o padre levantou e disse, oremos. Eu fiquei com vergonha, né? Cortou a Nossa Senhora bem no meio. Então não é litúrgico rezar a Ave Maria, nenhum momento, a não ser que o padre convide, que seja uma questão muito especial, que já aconteceu. Mas essa devoção popular não vai para dentro da liturgia eucarística. Tá bom? Então, para a gente que faz sempre comentário, a gente pode adequar como aqui. A gente sempre coloca os nomes no início, né? Coloca as intenções. Não tem aquela hora que o padre vai, oremos. E no início ali, aí coloca as intenções naquele momento. As intenções, elas são colocadas antes de começar a missa. Né, Léo? Léo, a gente sabe disso, a gente já estudou isso aqui. A gente coloca, por exemplo, o certo seria, falta alguns minutos, a Pascom fica colocando, daqui um instante vai entrar, eles colocam assim, né, para quem vai participar online. Então, coloca assim, gente, a intenção da Santa Missa de hoje, pode dar uma boa noite, uma boa-vinda, a intenção de hoje, coloca essas intenções. Por isso, nele, é chamado de oração da coleta, aquela oração antes da leitura, porque é que acolhe todas as nossas intenções. Sábado e ontem, em todas as missas que eu celebrei, São José, São Lázaro, Sagrada Família, São Francisco, São Gaspar, todas naquele momento eu disse, eu quero rezar de modo especial pelo sufrágio da alma de Laélia, que era paroquiana nossa, e assim. Depois do oremos.
É muito especial esse momento. Eu recordo que sempre, às vezes, a pessoa quer colocar o nome dos falecidos, deixa no altar, e no momento da oração eucarística o padre coloca falecido em ação de graças em algumas coisas assim. Eu acho que é nesse sentido. Aqui a gente tem feito isso. Aqui tem muitas intenções, mas já tem feito isso em algumas comunidades. Aquelas intenções por falecido, porque tem um momento lá especial que se pode dizer. Na nossa casa aqui, quando eu presido lá, a gente reza o nome dos falecidos, né? Naquela oração, rezemos, Pai de infinita bondade, na sua eterna, acolhe nossos irmãos e tal, aí você diz o nome. Pode ver que quando eu estou rezando ali, eu me volto para a comunidade e digo assim, nossos familiares, parentes, amigos. Nesse momento você intencionou sua prece, seu pedido àquela pessoa por quem você quer rezar. É feito nessa hora, né? Lá, eles têm um outro sistema lá. Ao comentarista, né? Por exemplo, dar boas-vindas, um bom dia, uma boa noite, porque eu aprendi, né, que a gente que vai fazer o comentário não se dá os boas-vindas, quem dá é o padre que acolhe. Aí, no caso, a gente não falaria boas-vindas, né? Eu aprendi começar pelas intenções da Santa Missa e depois o pequeno comentário. Não sei se ainda é o correto. Sempre a gente usa aqui na paróquia, nós fizemos umas formações litúrgicas, e a gente, para não chegar assim de cara lá, a gente sempre saúda, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo responde, para sempre seja louvado, que é uma saudação bem própria do cristianismo, né? E aí, olha, a intenção dessa Santa Missa, né, e tal, aí sim, nesse momento, porque realmente a saudação é com a Santíssima Trindade. O padre se dirige para a comunidade com a Santíssima Trindade, depois faz uma pequena acolhida, já convocando para o ato penitencial. Pode ver que são pequenos detalhes que às vezes a gente passa despercebido, mas conforme a gente vai aprendendo, compreendendo, a gente vai fazendo melhor, celebrando melhor o mistério. Eu digo aqui para vocês que a Paróquia Perpétuo Socorro está de parabéns, porque a gente já vem trabalhando muito tempo e muitas coisas estão mudando aos poucos, como eu falei. Assim, nesse sentido, tenho um pouco de paciência, né? Eu não fico cobrando, né? Às vezes eu faço ali, eu peço para alguém fazer. Ontem na São Francisco, vocês não me batem por isso não, tá? Não estava lá o Círio Pascal, então a gente pediu para colocar, porque ele vai acompanhar as celebrações até Pentecoste. Depois ele é apagado e usado só nas celebrações mais solenes ou sacramentais. E sempre ficar do lado do ambão, né? Porque é a luz da palavra. Está bem ali na frente, vamos já ver. Tá? Então, são essas instruções que a gente vai tendo, né? E aprendendo e valorizando o momento. Gestos e posição corporais na missa, gesto orante. Olha, em pé, desde o canto de entrada até a oração, Nelly, da coleta, quando o padre fala, oremos, né, a oração da coleta. No aleluia, até o final da proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé, até a oração universal, que nós chamávamos de prece, né, a oração universal. E na oração pós-comunhão e na bênção final. Só nesses momentos que a gente se põe de pé. Nos outros, é outro jeito, que a gente vai ver aqui. Sentado, durante as leituras, antes da acolhida do Evangelho, durante a homilia, na preparação dos dons, após receber Jesus Eucarístico. E tem gente que até se ajoelha, né? Eu lembro quando eu era garoto, eu me ajoelhava, depois que eu recebia Cristo, para fazer a minha oração pessoal, a minha entrega, digamos assim. Agradecer porque Jesus está vindo ao meu coração, né? Por estar aberto para esse momento. Ajoelhado,
durante a consagração apenas, né? E a inclinação, que é esse pequeno gesto de reverência, ao aproximar-se do altar, do sacrifício, né? Do ambão, porque é a palavra. Pode ver que os coroinhas aqui, eles aprendem que a reverência é para o altar. Se tiver aqui o presidente da celebração na cadeira presidencial, se ele for passar na frente, ele faz uma pequena inclinação e passa. Não precisa baixar a cabeça lá embaixo, não. É uma situação de respeito, né? Então, quando eu faço reverência ao altar, eu me refiro ao sacrifício. Quando eu faço reverência ao ambão, eu recordo a palavra, que é o próprio Cristo que fala. Por isso que a palavra, a homilia, ela deve ser proclamada do ambão. Só lá no São Gaspar, que eu tenho uma intimidade muito grande, aí eu vou para cá, né? Mas pode ver nas outras igrejas, capelas, que eu faço sempre a homilia do ambão. Essa é a postura mais certa, porque nas catedrais antigas, eles faziam do púlpito, que era um espaço adequado para fazer as pregações, né? Se você for ali na OAB, você vai ver que o juiz, o promotor de justiça, ele fala do ambão, né? Ele fala do púlpito adequado para falar naquele lugar. Né, doutora Elcio? Não é assim? Que quando a gente vai servir, o sacrário é quase do lado vizinho do altar. E a gente sempre faz reverência para o sacrário, não faz para o altar. Ah, entendi. Então, mesmo com o sacrário lá, é sempre... Porque, na verdade, não era para ele estar lá, né? Não é a parte, o sacrário? Era para ter uma capela do lado. Na capela, né? Entendi. Aí, uma outra dúvida que eu tenho. Ali está ajoelhado durante a consagração. Até que momento da consagração? Porque eu observo, por exemplo, os coroinhas aqui na paróquia, eles ficam o período todinho, né? Mas eu já fui numa formação com outro padre e ele falou que naquele momento, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Aí, nesse momento, eu levantaria, porque ele disse que ninguém anuncia nada de joelho, se anuncia em pé. E qual que é? Que eu vejo todo mundo continua ajoelhado, eu levanto do jeito que eu aprendi, mas aí eu já nem sei mais o que eu aprendi. Mas o mistério de fé já é depois do anunciamos. Pois é, mas o anunciamos, pelo que aprendi, a gente já levanta. Mas eu já aprendi que era o mistério de fé. Aqui diz assim, ó: ajoelhem, porém, durante a consagração, e não ser que motivo de doença, né, como eu falei ainda agora, ou falta de espaço, ou grande número de presentes, ou outras causas razoáveis que não permitam. Contudo, aqueles que não se ajoelham na consagração, façam uma inclinação profunda enquanto o sacerdote faz a genuflexão após a comunhão. Tá, não é bem essa a resposta. Durante a proclamação, durante a profissão... Não vou conseguir encontrar aqui, porque é muito número para a gente gravar tudo isso. Mas tem um momento certo, no momento que o padre faz, quando ele diz, hoje agora diz, mistério da fé. Então, nesse momento, todos se levantem. É nesse momento. Tá? O silêncio é muito importante. Por quê? Para manter o silêncio sagrado, no convite penitencial, esse momento. Depois, após cada leitura, a gente não tem esse costume aqui, e nem após a homilia. Geralmente, quando é com o Padre Célio, acaba cantando, e aí o silêncio vai para o beleléu. E após a comunhão, principalmente após a comunhão. Terminou a comunhão, enquanto o padre faz a purificação dos vasos sagrados, seria bom que fosse cantado, não cantado nada. Se quiser fazer uma coscazinha no violão,
ou no teclado, um som assim bem silencioso, bem baixo, para ajudar na meditação, na oração, fica bom. Eu acho que lá na São Lázaro, domingo, eles fizeram isso, colocaram um pouquinho de Sagrada Família também, para ajudar a rezar. Mas seria bom. Não existe canto de ação de graças. O canto todo já é ação de graça. A missa é ação de graça. Então, esse negócio, tem canto de ação de graça? Não. O canto, ele acompanha a liturgia, que é ação de graça. Talvez se disser após comunhão, deixa a pós-comunhão em silêncio, né? Às vezes a gente ganha esses vícios para poder ocupar todo o espaço, porque a gente tem medo do silêncio, não quer o silêncio. Quando está sendo transmitido, como é aqui, para não ficar aquele silêncio vazio, pode ficar fazendo um pequeno sonzinho, né? Porque aí ajuda. A missa de adoração, Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma missa diferente de todos os anos. Então, o Nosso Senhor Jesus Cristo não está ali no altar mais, ele está ali deitado, morto na cruz, né? Então, quando a gente vai fazer a leitura, a gente faz reverência ao altar, mas nesse dia dessa missa não é para o Cristo? É para o Cristo, que está ali representado, né? Crucificado. Agora, fez-me lembrar uma questão da Silmara. Por que a gente não faz reverência para o sacrário na hora da missa? Porque é o sacrifício que está sendo ali, naquele momento. As eucaristias que estão lá no sacrário, elas são as reservas que sobraram, então elas são guardadas lá naquele sacrário para levar para os doentes ou para um outro momento, né? O certo seria ficar só uma eucaristia, ou uma quantidade mínima. As outras deveriam ser consagradas naquela mesma celebração. Por isso que a reverência toda é para o altar. Tá? Agora, fora da missa, você pode fazer sua reverência, sua genuflexão, sua oração pessoal diante do sacrário. Tá? Vamos ver aqui. A genuflexão é apenas diante do Santíssimo Sacramento. A genuflexão é o joelho curvado até lá embaixo. Só para esse momento. Funções e ministérios. Estamos quase acabando. A celebração eucarística constitui uma ação de graças, aí, de Cristo e da Igreja, sacramento de unidade ou da unidade. O povo santo, unido e ordenado sob a direção do bispo, forma um corpo eclesiástico, né, o corpo da Igreja, de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofício e participação coerente e hierárquica. Pode ver que quando na missa de quinta-feira for os coroinhas, os leitores, os ministros, os padres e o bispo. É uma ordem hierárquica, né? Como está dizendo aqui. Todos, sejam ministérios ordenados ou instituídos, que são os extraordinários, exerçam suas funções e ministério só aquilo que lhe compete. Porque tem gente que quer fazer coisa com coisa, e mais, e aí não é essa, destoa a função, né? Então é bom a gente observar isso aí. Os ministérios ordenados, né, as funções das ordens sacras, é o bispo, o sacerdote e o diácono, né? Coloquei ali umas imagenzinhas só para mostrar. Então, essas são as ordens atribuídas aos sacros. As funções do leigo. Os fiéis constituem o povo santo e sacerdócio régio. Na quinta-feira, a música cantava lá, né, Sônia? Vocês estavam cantando? Como era o canto lá que vocês cantavam? Assembleia Santa, povo sacerdotal. É isso aqui. É a Assembleia Santa, é o povo santo de Deus, Assembleia Sacerdotal, porque recebe o sacerdócio régio de Cristo, né, no batismo, para dar graças a Deus e oferecer o sacrifício perfeito, juntamente com o sacerdote, em profundo senso religioso, como irmãos. O padre não é mais do que ninguém, ele é apenas o
o ministro ordenado que preside aquela missa quando o bispo não está. Né? Os fiéis assumem funções e ministérios particulares na mesma celebração. Por exemplo, domingo o Anderson foi me ajudar nas celebrações, até porque ele é seminarista, está treinando também para a vida religiosa. Então ele proclamou o Evangelho, ajudou na mesa, preparação, ajuda também na distribuição da Eucaristia. Isso é chamado de ministério extraordinário por excelência, porque depois que termina aquela celebração, se desfaz o ministério. Diferente daqueles que já são instituídos, ou que tem um ministério extraordinário, que tem um prazo, né, que inicia e termina. Não é para a vida toda. Não é para a vida toda. Termina. Tá? Tem ministro aí que está há mais tempo do que o Papa Francisco. É uma brincadeira, mas a gente vai renovar. Tá? Por isso a gente vai estudar, está estudando para isso. Qual é o período litúrgico que se deixa de cantar o Glória? O canto do Glória só é omitido, assim como o Aleluia, só no período da Quaresma e no tempo do Advento. Porque são tempo de espera, que é o Natal, e a Quaresma é o tempo de penitência. Então, o canto de Glória é um louvor a Deus. Vai aparecer bem aqui, já vou te dizer. Só nesses 2 períodos da igreja. O acólito. O acólito é instituído para o serviço do altar e para auxiliar o sacerdote e o diácono. É aquele que está caminhando para o seminário. O leitor é instituído para proferir as leituras, o salmo e a oração universal, que é as preces. Né? Esses são os ministérios, as ordens sacras menores que se chamam. Sacristão não é um ministério, tá? É uma função, porque às vezes a gente encontra sacristão que quer mandar mais do que São Lourenço, apóstolo. Então a gente tem que saber quais são as nossas funções. Né? Na igreja não tem quem manda e quem desmanda. Todos nós somos irmãos que formamos um único corpo e desenvolvemos nossos ministérios de acordo com aquilo que foi nos instituído. Acho que isso é bonito. Dispõe o cuidado dos livros litúrgicos, das vestes e demais objetos da celebração. Ele cuida da sacristia, né? Por isso a palavra sacristão. Comentarista, oportunamente, de breve exortações, introduzindo o povo na celebração, ao exercer essa função de pé no lugar à parte, adequado, não no ambão. Por isso a gente colocou aqui uma mesa mais baixa, que não faz parte do conjunto do presbitério. Por isso não veste a roupa litúrgica, porque não é um ministério, é uma função. Mas também não é para vir de alcinha, shortinho assim, né, e tal. Uma roupa adequada, né, uma roupa... Né. Conheci uma senhora que ela, se era o período da Páscoa, ela usava tudo branco. Quaresma, tudo roxo. Eu já até sabia qual era a cor litúrgica daquele dia, porque o dia que tinha... Isso é verdade, eu cheguei, não era aqui não. Eu cheguei lá, meu Deus do céu, eu esqueci da roupa litúrgica, não sei qual é a cor. Aí ela apareceu, padre, eu vou fazer o salmo, tá? Estava com roupa toda vermelha, blusa, sapato. Era um macho, não sei qual era o macho, e ele era vermelho. Pois não. Mostrou o slide, as preces lá tá junto com o leitor, né? E aí, quem faz as preces faz na mesa embaixo, vai fazer lá no ambão, usa a veste, não usa a veste? Não, esse leitor aqui é diferente do comentarista. O leitor que é instituído é aquele seminarista que, antes de ser diácono, ele recebe as ordens menores, de leitorato e acolitado. Esses dias esteve aqui em Altamira os seminaristas que receberam essas ordens, chamadas ordens menores. Então, eles podem exercer essa função na ausência do diácono. Agora, as preces, a oração universal, ela é feita aqui na nossa comunidade pelo
pelo comentarista. E ontem lá na comunidade São Gaspar, vocês estão vendo que eu estou puxando muito saco, não? Uma criança que eu acho que tem uns 6 meses de idade, não, brincadeira, pequenininha assim, não foi, Valdir? Cadê o Valdir? Está aí? Menino leu melhor do que eu. Deu um show lá na Sagrada Família também. Então, eles, como era a festa da catequese, para receber a insígnia, eles colocaram a criança. Então, eu achei muito bonito, porque incentiva as outras crianças também a lerem, né, perder esse medo, essa vergonha. Diz aí, Sônia. Era essa minha pergunta, se tinha no missal romano prescrito algo sobre quem pode fazer as preces. Porque lá na São Francisco, na missa da catequese, para abrir espaço para as crianças menores, nós damos essa função para eles de fazer as preces. Já é regra lá. Então, só gostaria que o senhor colocasse se realmente pode mesmo abrir esse espaço nas preces. É regra? Se é regra ou não é. Acredito que não. Vou mandar lá para a Secretaria de Liturgia. Não, eu acho até bonito que coloque as crianças para ler, justamente por isso, né? Para dar ênfase na catequese, as crianças, elas têm uma boa dicção. Se tem alguém ali instruindo, elas vão para frente. Então, é muito bonito, eu incentivo isso, né? Eu acho que é muito adequado também, né, colocar as crianças. Agora, o que não é prescrito é quando, por exemplo, vai fazer uma leitura 2 pessoas. Não é adequado, né? Por exemplo, casal, vai ler a leitura e lê uma metade e depois o outro termina. Não é adequado, está aqui na introdução. As preces, elas podem ser alternadas, né? A oração universal. Assim também como na Sexta-feira Santa foi dramatizado o Evangelho, por causa da narrativa, das personagens que falam. Nesse momento pode fazer, mas na leitura ordinária, não, só uma pessoa pode fazer, não precisa ser 2, 3, né? Senão complica as coisas. Não é recomendado liturgicamente. Mestre de cerimônia. Compete ao mestre de cerimônia, o cerimonial, a função de organizar e exercer o decoro, a ordem, a piedade, né, da celebração. Aqui nós vamos, essa semana eu vou ver se eu falo com o Matias, a Vanessa, a Zizi, para a gente escolher alguns dos nossos coroinhas, para a gente treinar eles, para dar a função de mestre de cerimônia, né? Porque precisa. Na quinta-feira, o Dom João pediu um mestre de cerimônia. Aí o Fris falou, o senhor não quer ir fazer o mestre de cerimônia? Eu falei com o Anderson, se ele não for, eu assumo. Porque o mestre de cerimônia é que vai reger esse decoro, colocar ordem de forma piedosa, né? E profunda paciência. Porque às vezes a gente quer mandar nos outros. Acho que você sabe mais do que todo, né? Então, o mestre de cerimônia é aquele que vai fazer os sinais. Por exemplo, eu lembro que o Anderson olhava para o coroinha que estava com báculo e chamava. Esse é o mestre de cerimônia. Ele está regendo toda a orquestra da liturgia. Então, nós precisamos aqui, porque de vez em quando tem umas missas assim, mais exigentes, então é bom que eles ajudem, né? E eles dão um show, esses meninos, os coroinha. Na missa, ele já sabe coisas nesse missal mais do que eu, né? Enfim. Vamos terminar. Lugar litúrgico, essa última parte. O espaço celebrativo deve expressar significado sagrado do mistério celebrado, ou seja, a dignidade, a natureza daquilo que é celebrado, tá? Precisa fazer aquele carnaval, lugar simples, limpo, aconchegante. Isso é muito interessante nos lugares celebrativos, né? As informações foram tiradas aqui desse livro. Tudo que eu estou falando aqui está no livro. O altar, né? Vou ler aqui porque eu não coloquei a descrição. Vamos ver se eu consigo. Alguém tem esse livro aqui? Tem? Tem? Tem, Solane? Vem aqui me ajudar. Me ajuda aqui. Hein? Se alguém quiser ler, é só se apresentar. Página, o número 117.
Não? O altar seja coberto com uma toalha de cor branca. Sobre ele ou o seu redor, coloca-se em qualquer celebração, menos 2 castiçais com velas acesas, ou 4 ou 6, sobretudo quando se trata da missa dominical ou festiva de preceito. Quando celebrada, o bispo diocesano, coloca-se 7. Haja também sobre o altar, em torno dele, uma cruz com a imagem do Cristo crucificado. Então, quase todas as nossas capelas já têm o Cristo crucificado, né? E a toalha é branca. O que vai mudar só as roupas sacerdotais, vermelha, as cores litúrgicas, mas o altar sempre colocado de branco. Em todas as comunidades que eu celebrei esse final de semana, não é só por conta da Páscoa, mas já estão usando a toalha branca, tá? Porque expressa o banquete do Cordeiro. Toalha branca e velas brancas. Eu acho muito feio um altar tudo de vermelho, com velas toda vermelha. Eu juro para vocês, não estou brincando, quando eu vejo vela vermelha em cima do altar, eu me remeto a outra coisa. Não é litúrgico. Para mim, pode ser que eu não encontrei isso aqui não, mas não é litúrgico. Tá? Então, vela branca, toalha branca. Tá? O ambão. Que diz assim: oi. Independente do tempo litúrgico, sempre vai ser branco, tá? O quê? Não, só uma basta. Senão fica a saia de baiana. Bom, o ambão, ele deve ter a mesma dignidade da mesa da palavra. Se cobrir a mesa do sacrifício, a mesa da palavra também, né? Deve ser da mesma cor. Tá? Não pode ser desigual. Vamos ver. Ordem litúrgica. Eu vou pular aqui porque bora ver se a gente termina. Essa aqui é a última parte. 83. O pão, que são os objetos de cor litúrgica. Olha, o pão, aqui diz assim: o pão para a celebração da Eucaristia deve ser de trigo, sem mistura, recém-feito e ázimo, conforme a antiga tradição da igreja. Então, tem algumas comunidades, eu vou dizer o nome, tá? Mas não é para vocês se zangarem, é para cuidar mais. Lá na São Lázaro, o gosto da Eucaristia tem um cheiro de mofo e gosto. Tá? A comunidade de São Gaspar, nós fizemos tudo para vender esse sacrário de zinco, porque não fica com gosto a Eucaristia. Esse sacrário de madeira, principalmente nesse período chuvoso, ele deixa a Eucaristia com mau cheiro e mau gosto. Tá? Então tem que ter cuidado com o vinho, com o pão, né, que vai ser consagrado. Ele vai ser o corpo e o sangue de Cristo que nós vamos ingerir. O vinho para a celebração eucarística deve ser de uva, natural, puro, isto é, sem mistura de substâncias estranhas. Teve um seminário por aí, no meio do mundo, que o seminarista, ele tinha tendência a alcoolismo. Então, na geladeira da sacristia do seminário, tinha o vinho canônico e outra garrafa de vinho. Então, ele fazia questão de colocar bastante vinho, porque depois ele tomava. Tem que ter cuidado.
eu uso sempre um pouquinho. Quem for preparar a missa que eu vou presidir, é muito pouco. Ontem, esse final de semana, foram 5 missas. Se você toma uma quantidade mais elevada e tem álcool, né, você pode desenvolver, né? A gente é cheio de manias e manias para tomar vício. Então, eu tenho muito cuidado. Eu sei que é o sangue de Cristo, mas não perde a substância, né? Não perde a substância. Então, eu coloco sempre um pouquinho só. Não é muito, não. Agora, se for só uma, aí... Eu nem gosto muito desse vinho canônico. Se fosse um pérgola, outra coisa assim. As alfaias. Olha, as alfaias, só para ver essa questão das vestes litúrgicas. O branco é usado no ofício da missa no tempo pascal e do Natal. É a pergunta do seu Pedro aqui. O vermelho é usado no domingo da Paixão e na Sexta-feira Santa, no domingo de Pentecostes, na celebração da Paixão do Senhor, nas festas natalícias, apostólicas, no nascimento dos apóstolos e evangelistas, e nas celebrações dos santos mártires, porque representa o sangue. Outro dia teve uma polêmica na internet aí sobre essas cores litúrgicas. A gente tem que conhecer justamente para a gente não fazer segundo as intenções. O verde deve-se usar no ofício da missa do tempo comum, todo o tempo comum. O roxo é usado no tempo do advento e da quaresma e pode ser também usado no ofício das missas dos fiéis defuntos. Tá? O preto é usado conforme o costume nas missas de fiéis defuntos. E o rosa é usado nos domingos Gaudete, que é o terceiro do advento e o quarto da quaresma, chamado de Laté, domingo da alegria, da espera. As cores litúrgicas, elas são de acordo com as conferências, conforme aqui a nossa CNBB. Por quê? Porque tem igreja católica, por exemplo, no Moçambique, que você usa outras cores. Eu já vi um padre usando uma estola azul, fazendo referência a Nossa Senhora. E não é litúrgico, para a CNBB daqui. Não é litúrgico. Tá? Você pode usar o branco com algumas rendas ou alguma coisa azul, mas toda a estola azul não é litúrgico. Tá bom? Gente, esse livro aqui é muito rico, de muitas informações, né? Eu vejo ali que a dona Lúcia tem, a Solane, o Samuel. Então, não vou recomendar que se compre, né? Mas quem puder e quiser, é muito bom. Né? Ele ajuda bastante. Tem muita coisa que a gente deveria refletir. Olha, o que eu tinha preparado para a gente finalizar esse encontro era mais ou menos isso, né? Essas questões para tirar mais dúvidas. E no próximo mês já convoquei o Anderson para ele trabalhar um tema com vocês. Eu imagino que ele vai falar sobre o documento do Papa, sobre o sínodo da igreja. É um documento muito rico, vai completar isso aqui, né? A espiritualidade do Papa Francisco e também os conhecimentos que ele nos traz. Tem uma frase de São João Maria Vianney. Ele diz assim, eu queria que vocês dissessem comigo junto. Ó. Se realmente entendêssemos a missa, nós morreríamos de alegria. Acho que esse homem assim chegou num sentimento, uma compreensão mística do que realmente é o mistério celebrado, né? Porque é muito profunda essa frase de São João Maria Vianney. Então, que nós possamos também, com a nossa fé, nosso jeito, nosso carisma, nosso entusiasmo, nossas habilidades, nossos conhecimentos e experiência, compreender que a missa é uma profunda devoção, uma profunda realização da vontade de Deus em nós, a Igreja de Deus. Tá bom? Muito obrigado por terem vindo, obrigado por estarem aqui. Espero que esse conhecimento surja efeito em nós. Como eu disse, aos poucos a gente vai aprendendo junto e modificando também junto. Tá bom? Eu não sei se vocês têm algum questionamento.
esclarecimento, padre. Na oração eucarística que o padre está fazendo, né, no momento da consagração, né, tem pessoas que estendem a mão, né, em direção ao altar. E estão vendo aqui na hora do por Cristo, em Cristo, mão estendida. É correto estender a mão? Ou porque uma outra liturgia que eu participei era só numa última oração que a gente estendia. Na hora da consagração só o padre que pode fazer. É como se você estende, você está consagrando junto com o padre, né? Eu queria só que o senhor esclarecesse melhor. Bom, primeiro que não tem o poder, né, o caráter sacramental se você estende a mão. Por exemplo, o leigo não tem. Não estou dizendo aqui que o padre é mais, não. Ele foi ordenado para exercer aquela função. Entende? Por isso que é chamado sacramento da ordem, porque ele foi ordenado para exercer aquela função. Então, por exemplo, se a Assembleia ou alguém estende a mão em direção àquele momento, ou até pronuncia as palavras, como eu já ouvi, né? Alguém pronuncia as palavras, ela não tem caráter sacramentário, consacratório, não tem, né? É mais uma questão de costume, né? O que seria o certo? O certo seria, ou que se recomenda-se, que seja de profunda reverência, né? O que é que diz aqui o missal? O missal diz assim, ó: o sacerdote de braços abertos diz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, une as mãos e estende sobre as oferendas e diz: santificai por esses dons, derramando sobre eles o Espírito Santo. Une de novo a mão e traça o sinal da cruz, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Une a mão. E a Assembleia responde: enviai o vosso Espírito Santo. Percebam que no missal romano da CNBB, a Assembleia tem total participação. No missal latino, romano, da América Latina, fora do Brasil, a Assembleia não participa. Essa oração é só sacerdotal. A Assembleia ela fica em profunda reverência, confirmando a oração sacerdotal. Na hora Aí continua. O relato da instituição da Eucaristia seja proferida de modo claro, auditivo, como requer a sua natureza, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Aí a recomendação: toma o pão e, mantendo um pouco elevado acima do altar, prossegue. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo. Aí aqui diz: inclina-se levemente e faz a oração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Mostra ao povo a hóstia consagrada, coloca-a na patena e genuflexão e adoração. Aqui nós falamos ainda agora, no momento que o padre faz a genuflexão, se tem alguém em pé, ele vai fazer uma pequena inclinação. Se está sentado, continua sentado, com profunda reverência ao mistério celebrado. Toma o cálice nas mãos e, mantendo-o um pouco elevado acima, pronuncia. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graça novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: inclina-se, faz a oração da consagração do vinho, mostra o cálice ao povo, coloca sobre o corporal e faz a genuflexão de adoração. Em seguida, diz: mistério da fé. E a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. É o momento que levanta. Esse é o momento que levanta. Então, rezar junto com o padre aquilo que é próprio do sacerdote não vai ter efeito sacramental.
Não, não há necessidade. Não há necessidade. É. Isso aí, às vezes, é costume. Eu lembro que a minha avó, quando chegava nessas igrejas que tem muito santo, ficava... Era verdade. Beijo para todo mundo. É costume. É costume que a gente pega, e para tirar, meu irmão, isso não é fácil. Tem que ter curso, tem que ter palestra, tem que ter formação, leitura, informações. Padre, qual o livro que o senhor fez a explanação? O nome do livro? A introdução do Missal Romano e instrução. Vou voltar bem aqui, dona Zé. É esse livro aqui, ó. A introdução do Missal Romano e a instrução do lecionário. Ele fala tudo sobre esses dois livros. O lecionário é o livro de leitura e o missal é o livro de orações sacramentais. Tá bom, minha gente? Qualquer dúvida, às vezes a gente vai na comunidade, pode perguntar, né? Se tiver o missal ele não é só do padre, o missal é da celebração eucarística, da igreja. Então, leia, né? Pode pegar, pode ler, né? Eu fiz aqui um esquema que mostra as páginas, que eu vou fazer para os coroinha, porque eles têm que saber, né? Quando eu falo assim, Amanda, eu quero a oração tal, a página tal. A gente não grava por orações, a gente grava por página, né? Qual é a página que está o ordinário da missa? 430. Então eu já tenho marcado, né? Para na hora não me perder. Qual a página que está as orações eucarísticas? Tanto. Aí a gente já sabe. Pode ler. Toda a comunidade tem. Acho que só Nossa Senhora Aparecida, que ainda não tem, e São Miguel Arcanjo. As outras todas têm um missal romano novo. Tá bom, minha gente? Acho que vamos encerrar por aqui, né? Então vamos invocar a devoção a Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ela que sempre foi a nossa companheira na jornada, na caminhada, sempre nos apontou ao Filho Jesus. Ela sempre nos pediu para fazer o que Jesus nos pede, nos manda, nos chama, nos ensina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, e os nossos santos padroeiros, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, continuidade de uma semana abençoada. Eu vou depois compartilhar